Meus irmãos, boa noite, que a graça e a paz seja convosco, amém. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7. Há mais ou menos um mês nós vimos os versos 13 e 14, quero ver com vocês hoje os versos 15 ao 23. Assim diz a palavra do Senhor: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não temos expelido demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Vamos orar mais uma vez. Pai nosso, nós te pedimos pela iluminação espiritual, ao lermos a tua palavra, as palavras do Senhor Jesus, que são difíceis, são pesadas, não tão difíceis de entender quanto de praticar ou aceitar. Ele é direto, com ele não há rodeios, e as suas palavras atingem os nossos corações. Nós sabemos que estas são as palavras daquele que ama a nossa alma. E assim ele não nos diz estas coisas sem motivos. Nós oramos para que nós possamos entender o que ele nos diz e, mais importante, abraçar esta verdade com os nossos corações e vidas. Para isso nós pedimos o auxílio, a ajuda, a assistência do teu Santo Espírito hoje. Capacita-nos a entender a tua palavra e andar de acordo com a fé que nos foi dada, Senhor. Pedimos estas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós ainda estamos aqui, irmãos, no chamado Sermão da Montanha, que começa lá no capítulo 5, lá atrás, do verso 1, e ele vai terminar aqui no capítulo 7, no verso de número 27, ou 28, quando diz que Jesus acabou de proferir estas palavras. Essa sessão que nós estamos aqui, ela é a sessão conclusiva do Sermão da Montanha, onde nós encontramos uma exortação urgente para todos nós entrarmos no reino dos céus. Jesus ele não queria apenas que as pessoas simplesmente estivessem admirando o reino, que olha como ele é bonito, olha como tem uma bela visão. Ele desenha todas estas coisas, gera, por assim dizer, um desejo, mas ele não quer apenas isso. Ele não queria apenas que as pessoas olhassem para ele e dissessem: que mestre extraordinário é Jesus, que pessoa maravilhosa é ele é um mestre melhor de todos os fariseus que eu já ouvi pregar. Veja, porque o verso de número 29 já diz isso, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. As multidões estavam maravilhadas por causa disso. Jesus não queria que as pessoas simplesmente vissem essas coisas, ele não queria que elas ficassem na lateral ou apenas admirando o reino. Ele queria que elas participassem dessa vida do reino, da bênção do reino, e assim ele faz um chamado urgente para entrar no reino, como nós vimos no verso 13, no verso 14, há pelo menos um mês atrás, quando ele diz para entrar pela porta estreita e seguir pelo caminho. E hoje nós vemos um trecho no qual ele adverte que haverá pessoas que afirmarão estar
pregando sobre o reino, mas que na verdade estão pregando algo falso, que estão falando coisas que ele não afirmou, que ele não disse. Ele nos adverte para nós ficarmos atentos a esse tipo de pessoa, a esse tipo de mensagem. Ele diz que assim como nós precisamos ser alertados para entrar no reino, de certa maneira, pelo caminho estreito, pelo caminho da fé, pelo caminho do arrependimento, o caminho de confiar apenas em Cristo para a salvação, descansando nele e caminhando então por esse caminho estreito e caminhando onde o caminho que nos exige andar em santidade e obediência pela graça de Deus, nós também devemos ter o cuidado para não ouvir a influência daqueles que nos afastariam da verdade. Termos cuidado com isso. Então, aqui em Mateus, no capítulo 7, do verso 15 ao verso de número 23, o Senhor Jesus, ele começa então nos ensinando que nós devemos estar atentos contra os falsos mestres. O Senhor Jesus nos diz que nós devemos entrar no reino, pois há uma destruição que aguarda aqueles que estão fora do reino. No entanto, ele também nos adverte que nós devemos estar atentos àqueles que afirmam estar nos mostrando o caminho correto, quando na verdade estão apontando para outro lugar. O caminho parece ser perfeito, mas no final é caminho de morte. Estão nos conduzindo pelo caminho da porta larga, pelo caminho que é largo, espaçoso. E assim nós aprenderemos então nesse trecho, em primeiro lugar, que nós devemos estar atentos àqueles que professam ser verdadeiros mestres, no entanto, distorcem a verdade no seu ensino. E o Senhor Jesus nos chama aqui para ficarmos atentos contra esses falsos mestres. Aqueles que afirmam que são verdadeiros mestres do reino e, no entanto, contradizem essas verdades em suas palavras ou em suas vidas. Ele nos diz, olhe novamente o verso de número 15, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. O alerta do Senhor Jesus contra os falsos profetas baseia-se aqui em duas realidades. Preste atenção. A primeira realidade é que a verdade importa. A verdade é importante. O Senhor Jesus, ele não estaria perdendo tempo ou gastando tempo para dizer para você ficar alerta, ficar atento, estar em guarda contra aqueles que distorcem a verdade, se a verdade em si não fosse importante. E esse é um primeiro ponto. Se não importasse no que nós acreditamos, como nós acreditamos, o que nós estamos seguindo, o Senhor Jesus certamente não perderia o seu fôlego nos dizendo para termos cuidados com aqueles que nos dizem coisas para nós acreditarmos erroneamente. E o Senhor Jesus, ele deixa claro que a verdade importa. Então, o que você acredita pode levá-lo ao inferno ou pode levá-lo ao céu, de acordo com o Senhor Jesus. O que você acreditar corretamente, é necessário para alcançar a glória de Deus, o reino de Deus, a entrada, as bênçãos que estão incluídas no Senhor Jesus Cristo. E o Senhor nos lembra nesta primeira frase que a verdade importa. Essa é a primeira implicação. A segunda coisa por trás desse aviso do Senhor Jesus aqui é que existem falsos profetas. A verdade importa e existem falsos profetas. A verdade importa e existem falsos profetas. O Senhor Jesus, ele não estaria falando também sobre falsos profetas se isso não fosse um problema real, se isso não fosse algo verdadeiro. E é incrível com que frequência o tema dos falsos profetas surge nas páginas do Novo Testamento e até do Antigo Testamento. Paulo está constantemente advertindo as igrejas e alertando as igrejas contra os falsos profetas, contra os falsos ensinos. E em uma reunião comovente com os anciãos da igreja, com os presbíteros da igreja, ao falar a esses presbíteros, à igreja ali em Éfeso, ele diz o seguinte: eu vos digo que haverá lobos que se levantarão de dentro ou do vosso meio, do vosso próprio rebanho, para desencaminhar o povo de Deus. Estou parafraseando. A falsa profecia, irmãos, é uma preocupação real de Cristo e os falsos profetas também.
Os avisos do Senhor Jesus baseiam-se tanto na realidade de que a verdade importa, quanto que há pessoas que podem ser chamadas de falsos profetas, de falsos mestres. Nós podemos não gostar de pensar muito nessas coisas. Quem sabe queríamos que todos aqueles que abrem a Bíblia falassem as coisas reais, de fato. Às vezes a gente fica olhando para esse tipo de coisa e quando eles são acusados de um ensino falso, às vezes a gente diz não julgueis, para não ser julgado, usa logo esse texto que é um texto que está sendo usado fora do contexto. Nós podemos não achar muito agradável chamar as pessoas de hereges ou de falsos mestres, e certamente não é algo agradável de fazer. Quiséramos que não tivéssemos que fazer isso, mas esse trecho não é uma tentativa do Senhor Jesus de incentivar a prática de uma caça às heresias. De fato não é, mas é na verdade um aviso ao povo de Deus que nós devemos estar atentos para absolver a verdade, estar atentos na verdade, pois a falsidade nos leva ao erro. Então nós devemos estar atentos, e o Senhor Jesus sabe disso e se preocupa conosco, e por isso então Ele nos diz que nós devemos estar atentos. Acautelai-vos é estar em guarda. Lembra do estudo da manhã? Então acautelai-vos, estejam em guarda, estejam atentos. A advertência do Senhor Jesus para que nós estejamos cientes e alertas contra os falsos profetas também pressupõe que há um padrão objetivo da verdade pelo qual nós podemos distinguir o ensino verdadeiro do ensino falso, o verdadeiro evangelho do falso evangelho. E novamente, isso não é uma ideia muito popular hoje em dia. Porque hoje em dia as pessoas dizem, você pode acreditar nisso ou naquilo, em qualquer coisa que você quiser, você pode acreditar. E não importa se isso contradiz o que as Escrituras dizem. E não importa, porque se uma coisa contradiz a outra, ambas são verdadeiras. É isso que é afirmado hoje no relativismo. A verdade é relativa, ela depende de você ou de outro, daquilo que você acredita ou daquilo que você não acredita. E Jesus está dizendo que não. Há uma verdade objetiva que se deve crer, e isso importa muito. Importa muito que você acredite na verdade e não numa falsa verdade. Destino eterno está em jogo. O teu destino eterno depende do equilíbrio disso, de você saber isso. E Jesus nesse trecho nos adverte que os falsos profetas, eles são perigosíssimos. Porque ele chama, veja, qual é o adjetivo que ele usa para esses homens? São lobos devoradores. Lobos devoradores, precisamente, Jesus está dizendo que eles são perigosos e ele nos adverte que eles são enganadores. Eles são lobos devoradores e eles são enganadores porque eles estão disfarçados. É o que o Senhor Jesus diz, são lobos devoradores, mas vestidos de ovelhas. É o que o texto está dizendo, parecem com ovelha, mas não são. Parecem crentes, mas não são. Parecem servos de Deus, mas não são. E portanto, porque são tanto perigosos quanto enganosos, ele nos adverte para nós estarmos alertas contra eles, para nós estarmos vigilantes. E ele oferece testes pelos quais nós podemos discernir se um mestre é verdadeiro ou falso, se um pregador é verdadeiro ou falso, se alguém que afirma vir da parte de Deus é verdadeiro ou falso. E interessante, não é isso? Porque nesse trecho Jesus começa com as palavras não julguem, como eu já disse, no capítulo 7 ele começa dessa forma, não julgueis para que não sejais julgado. Mas logo em seguida, no verso de número 6, ele vai dizer, não deis aos cães o que é santo e nem lancei ante os porcos as vossas pérolas, para que eles não pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Isso exige certo grau de discernimento. Como você vai saber, ou de julgamento, como você vai saber quem são os cães e quem são os porcos dessa forma, se você não tiver um julgamento, um discernimento? Então há uma coisa que ele nos chama mais uma vez ao discernimento, e nós não devemos julgar no sentido de ser hipercríticos ou de sermos hipercríticos, mas nós devemos discernir e discernir os verdadeiros profetas dos falsos profetas, discernir o verdadeiro ensino do Evangelho do falso ensino do Evangelho.
porque toda mensagem de Cristo para nós é um chamado de discernimento, um chamado ao discernimento que nós temos aqui. A segunda coisa que nós podemos ver nesse texto é que os falsos profetas, eles podem ser discernidos pelos seus frutos, porque alguém pode perguntar, tá, ok, eu tenho que estar vigilante, mas como é que eu identifico? Como é que eu sei quem são os falsos profetas? Veja como Jesus, ele não nos deixou ao léu, à deriva. Ele nos diz como é que nós podemos fazer isso. E dos versos 16 ao 20, é a maneira que nós podemos ver um falso profeta. E aqui Jesus nos diz que é através dos frutos. Frutos de vários tipos. Ele diz que você os reconhecerá pelos frutos. No texto, uvas não são colhidas de espinheiros, nem figos de abrolhos, e assim sucessivamente. Observe em primeiro lugar que ele diz que o tipo de árvore determinará o tipo de fruto que ela dará. O tipo de árvore determina. Uvas não crescem em amacieiras, maçãs não crescem em videiras. Portanto, o tipo de fruto dirá sobre o caráter da árvore. E ele continua dizendo no verso de número 17 que toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá maus frutos. E novamente ele observa que a condição do fruto é outro sinal do verdadeiro ou do falso profeta. Então, primeiro olha-se para que tipo de fruto está sendo dado. Segundo, ao examinar esse fruto, Jesus está dizendo também que a condição desse fruto é um outro sinal do verdadeiro ou do falso profeta. E finalmente ele diz no verso de número 19, que toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Ele adverte que a esterilidade em coisas boas, a falta de fruto em retidão, fruto de justiça, fruto de arrependimento, levará a um julgamento e condenação. Jesus fala sobre o tipo de fruto e fala sobre a condição do fruto como maneiras de identificarmos o verdadeiro e o falso profeta, o verdadeiro e o falso ensino, o verdadeiro e o falso mestre. Note em particular que o teste de frutos de Cristo aqui tem pelo menos 2 ou 3 aspectos. Em primeiro lugar, há o fruto da doutrina. Nós podemos distinguir o falso profeta do verdadeiro mestre ou do verdadeiro profeta da palavra de Deus pela doutrina que ele ensina. Sua doutrina está de acordo com a Escritura, sua doutrina está condizendo com aquilo que ele está ensinando, está de acordo com a sã doutrina que foi recebida e acreditada na igreja ao longo dos séculos, ou ele afirma estar revelando alguma nova novidade que ninguém nunca ouviu falar antes. Será que ele está falando sobre isso? Nós podemos ter certeza de que quando alguém afirma nos dizer que encontrou uma verdade que mais ninguém entendeu, é no mínimo alguém que pode ser um falso profeta. Ninguém mais encontrou. É interessante que em alguns círculos religiosos há pessoas que buscam esse tipo de coisa. E elas julgam esse tipo de coisa como revelação dada direto de Deus, que não deu mais para ninguém, só para ela. E geralmente movimentos heréticos são assim. Se você prestar atenção, por exemplo, num homem chamado Joseph Smith, o fundador do mormonismo, acho que aqui não tem mormons, né? Mas o fundador do mormonismo, ele diz que ele vivia em uma época em que não haviam igrejas verdadeiras. Ele ia numa igreja, olhava algumas pessoas que tinham hipocrisia, outras que erravam, e etc, etc. Ele estava à procura da igreja perfeita. E ele não encontrou, é claro. E então, ele disse que um dia ele estava no meio do mato, no meio da floresta, fazendo orações e jejuns, e de repente ele teve um clarão diante de si. E esse clarão era o próprio Jesus aparecendo para ele, e disse que nenhuma das igrejas daquela época eram as verdadeiras. E por isso estava chamando ele naquele momento para que ele fundasse então o que ficou chamado como a Igreja dos Santos dos Últimos Dias.
Novamente, se você buscar então também a história de um homem chamado Russell, esqueci o segundo nome dele, o fundador dos Testemunhos de Jeová, a história é semelhante. Ele tem então revelações e etc, etc. Se você buscar também Ellen G. White, uma das fundadoras do Adventista, ou da Adventista do Sétimo Dia, então assim sucessivamente, nós podemos ter certeza de que quando alguém começa a afirmar, dizer que encontrou uma verdade que ninguém mais entendeu, ou que só ela tem esta verdade, pode-se dizer que esta pessoa é um falso profeta. Nós observamos as palavras de Jesus em Mateus, no capítulo 12, versículo 33, dizendo a mesma coisa. Veja, no versículo 12, ou no capítulo 12, versículo 33, Jesus diz a mesma coisa: ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto conhecereis a árvore. Então ele continua dizendo, olha ainda no verso 37, do capítulo 12, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então ele está dizendo que esses falsos mestres, pela sua doutrina, pelas palavras que eles pregam, eles serão julgados. São condenados ou são absolvidos. Se falam a verdade, serão justificados. Então o Senhor Jesus lembra que o ensino que não está de acordo com a Bíblia é um ensino falso. E quem o profere também é falso. E esse tipo de coisa abunda nos nossos dias. É abundante. Há todo tipo de pessoa que em nome de Cristo diz coisas que são positivamente contraditórias à palavra de Deus. Basta você dar uma pesquisa na internet ou no YouTube e verificar esse tipo de coisa. Então são de acordo com o Senhor Jesus Cristo, falsos profetas, e serão condenados, porque estão falando coisas que o Senhor não disse. Veja, se você olhar para Apocalipse capítulo 22, por favor. Capítulo 22, o verso 18 em diante, o finalzinho do livro está dizendo: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida, a cidade santa, e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente veio sem demora. Vem, Senhor Jesus. Veja, se você não gosta que peguem as suas palavras e distorçam, vale o santo de toda a terra, o Criador de todas as coisas. Não importa quão sinceras estas pessoas sejam, não importa aparentemente quão bem-sucedidas elas pareçam, serão condenados se não falarem de acordo com a palavra de Deus. Por isso que a Escritura também diz: irmãos, não queiram muitos de vós serem mestres, porque maior é o juízo para aquele que está aqui diante de uma multidão falando. O segundo aspecto desse teste do fruto é o teste do caráter. Primeiro é o teste da doutrina. Segundo é o teste do caráter. O Senhor Jesus deixa claro que o verdadeiro profeta, ele vive de acordo com o verdadeiro ensino dos seus lábios. Eu já falei isso em outras ocasiões para os irmãos aqui sobre os 3 testes. E basicamente eu estou ampliando isso agora. Primeiro, a doutrina. Segundo, o seu caráter. O Senhor Jesus deixa claro que o verdadeiro profeta vive de acordo com aquilo que ele prega. E novamente, não estou falando de perfeição. Estou falando de alguém que procura viver de acordo com a sua vocação. Ele vive de acordo com o ensino dos seus lábios. Se ele fala a palavra da verdade, você também deve observar a sua vida. Não é simplesmente porque ele começou a falar a verdade de Deus que você então já vai começar a aceitá-lo.
Há o segundo filtro. Você precisa verificar se essas palavras que ele está dizendo estão sendo aplicadas na sua própria vida. Se ele está vivendo estas coisas, ele vive uma vida de piedade? A sua vida exibe esses frutos, o fruto do Espírito? Ou a sua vida exibe as obras da carne, apesar das suas palavras? E para você que não entende essa linguagem, Gálatas, no capítulo 5, ele mostra quais são essas duas coisas. Gálatas capítulo 5, verso de número 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas olha o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A sua vida, então, a vida deste homem, está exibindo frutos do Espírito ou exibindo obras da carne? Esse é um outro filtro que a Escritura diz para que nós possamos aplicar. Se a vida mostra que ele está sob o senhorio de Cristo, é um bom sinal. Se não, é um mau sinal. Ele afirma ser seguidor de Cristo enquanto a sua vida mostra sinais de impiedade. João, na sua primeira epístola, ele diz que aquele que está com Cristo ou em Cristo, aquele que nasceu de novo, não pode viver pecando, porque ele tem a semente do Santo Deus nele. Nesse trecho, as palavras de Jesus sobre o fruto da árvore se referem diretamente à condição das nossas vidas diante do Senhor. O falso mestre, ele não exibe os frutos do Espírito. Ele não anda no conselho do Senhor. Ele anda no conselho do ímpio, na companhia do ímpio, no caminho dos pecadores. Há um terceiro aspecto desse teste. Então, primeira doutrina, segundo o caráter. E o terceiro teste é o fruto do ensino desse profeta na vida dos seus ouvintes, dos seus seguidores. O que está acontecendo na vida deles, nos seguidores desses profetas, ou desse profeta? O seu ensino está promovendo piedade ou está promovendo impiedade? O seu ensino exalta o Senhor Jesus Cristo e na sua vida, no seu coração, ou o seu ensino está exaltando a Ele mesmo? Será que é um louvor aos homens, um afago aos homens, ou a glória a Deus? Seu ensino abala a fé deles, daqueles que estão ouvindo? O ensino do profeta fortalece a fé deles? O que acontece com eles? O ensino desse profeta causa divisões ímpias no corpo de Cristo ou promove a unidade bíblica e espiritual saudável? Todos estes são testes que o apóstolo Paulo fala nas epístolas pastorais, que por causa do tempo nós não temos como ver todos, mas em 2 Timóteo, no capítulo 2, ele diz isso, versículo 18 e 16, também 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 4, nós temos estas coisas e Paulo repetidamente fala sobre o impacto dos ensinos desses falsos profetas em seus ouvintes. E assim, pela doutrina deles, por causa do caráter, pelo fruto do seu ensino em seus seguidores, nós podemos testar o ensino daquele que afirma ser o homem de Deus, aquele que afirma ser um pregador da palavra. Jesus, depois de nos ensinar e nos chamar para estar preparados, então, para testar esses espíritos, ele repete novamente, volte ao texto do capítulo 7 de Mateus, no verso de número 20, então ele vai dizer, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então o Senhor Jesus está deixando claro que o caráter se revela. Paulo fala para Timóteo que o pecado de alguns homens cedo se manifesta.
O caráter de alguns homens cedo se manifesta. Alguns vão demorar mais, mas o fato é que assim como a luz não tem como ser escondida debaixo de alguma coisa, não tem como ficar escondida, as trevas também não tem como passar imperceptível. Por mais que ela tente disfarçar durante um tempo, uma hora ou outra os seus frutos vão aparecer de fato e definitivamente. Não é nada mais difícil, ou não há nada mais difícil do que falsificar a virtude. Se não está lá, mais cedo ou mais tarde se mostrará. Então, se a graça do Espírito Santo não está operando na vida de alguém, mais cedo ou mais tarde isso se manifestará no meio do povo de Deus. Se o povo de Deus estiver acautelado, estiver em guarda, estiver atento. E isso nos levará então, ou nos leva à aplicação desta grande verdade. O Senhor Jesus chama o povo para ser zeloso da verdade. Porque como é que eu posso passar esse crivo da verdade se eu não conheço a verdade? Antes de ir para o seminário, eu passei pelo Instituto Bíblico e um dos meus professores falou o seguinte, eu dizia para ele, eu preciso estudar essas heresias para conhecê-las e ver como é que elas estão levando ao erro. E ele me disse uma coisa muito, muito importante que eu levaria para o resto da minha vida. Ele disse, Janderson, para você reconhecer uma nota falsa, você só precisa conhecer a verdadeira. Você não precisa estudar todas as falsas. Você só precisa conhecer a verdadeira. Conhecendo a verdadeira, você identificará qualquer uma que seja falsa, que seja diferente dela. Então a aplicação disso é exatamente isso. Nós devemos ser zelosos pela verdade, conhecer a verdade. Cada um de nós precisa se importar com o ensino sólido da palavra de Deus, com o ensino profundo, apesar de simples. Cada um de nós precisa se importar em estar debaixo de uma pregação sólida da palavra de Deus. 1 João capítulo 4, verso de número 1, o amado apóstolo, o amado discípulo, diz o seguinte, primeira epístola de João capítulo 4, verso de número 1, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Não é dando crédito para qualquer coisa, e também não é sendo sempre cismado, entende? É um equilíbrio que você deve encontrar. Que às vezes as pessoas elas ficam tão cismadas, que elas não conseguem sair disso. Mas o Senhor disse, esteja alerta, aplique o crivo, passou no filtro, ok. Antes de nós podermos testar os espíritos, nós precisamos de uma coisa, nós precisamos conhecer a verdade. Então, você conhece a verdade? Você tem amor pela verdade? Você se debruça sobre ela? Ou você acha que já conhece toda a verdade e quem quer que chegue com você, você já tem a verdade discernida no seu interior e ponto. É a sua verdade. Você faz disso, do conhecimento da verdade, o seu negócio. E não digo de comprar e vender, digo de a sua aplicação, o seu esmero. Você ama a palavra de Deus? Ama a teologia dessa palavra? Anseia por se equipar melhor? Nós somos povo presbiteriano e infelizmente já ouvi de muitos e até de presbíteros, de pastores que dizem, eu não gosto muito de ler. Não há como conhecer a verdade se você não gostar de ler. Você vai ser apenas permitam-me a expressão, papagaio de pirata. Vai estar replicando coisas que você acha ser a verdade, quando na verdade não é. Você deve amar a verdade.
E para isso você vai ter que se debruçar. Você vai ter que achar algum momento na sua rotina em que você vai se debruçar sobre essa verdade. Que seja uma hora diariamente, que você se dedique e fique imerso nisso. Lendo a Escritura, lendo um livro. Soma essa uma hora durante 365 dias. Dá 365 horas, se eu não errei na matemática, né? No mínimo, uma hora só. Você deve amar essa verdade. Você deve amar as Escrituras, a teologia dela, estudar as Escrituras em cada oportunidade que o Senhor lhe dá, de maneira pública ou de maneira privada, de maneira pessoal ou de maneira corporativa. Você deve amar. Você se alimenta da palavra diariamente? Ou ela está servindo como um amuleto? Porque para alguns, eu acho que aqui na Bahia não acontece isso não, isso acontece no Amazonas. O pessoal pega, coloca a Bíblia na estante, aberta em algum texto bíblico, no Salmo 23, no Salmo 21, ou no Salmo 91, e aquilo ali é para espantar todas as coisas ruins, e lá deixa. E se é crente e faz isso, no domingo ele pega a Bíblia lá da estante, e então vai para o culto. Você deve se alimentar dessa palavra, dessa verdade diariamente. Você tem que crescer com esses ensinamentos, você tem que avançar. Se você não conhece o ensino da palavra, você não pode testar os espíritos, você não tem como discernir quem é o certo e o que é o errado, você não tem como. Se você não conhece a verdadeira cédula, qualquer uma que aparecer para você, você vai achar que é a real. Porque veja, o que Jesus disse no capítulo 7 de Mateus, no texto que nós estamos lendo, é que eles estão disfarçados. E você já viu como é que opera um falsificador? Tem coisas que, e cada vez mais com a tecnologia avançando, o falsificador faz quase que idêntico. E olhe lá, se não fizer idêntico, muitas vezes só não é válido porque não é pelos canais oficiais. Então, se você não conhece o ensino da palavra, você não tem como testar os espíritos. Se você não conhece a verdade, você não vai conhecer ou reconhecer a falsidade quando ela vir, quando você estiver de frente com ela. E assim, a primeira coisa que nós aprendemos desse trecho é que nós cristãos devemos ser apegados à palavra da verdade. Nós vivemos em uma época em que tudo no mundo está dizendo: não se preocupe com a verdade. Ninguém mais acredita na verdade. Não é um pouco estreito, preconceituoso, mesquinho ou arrogante acreditar que há uma verdade? A resposta de Jesus é não. Porque sem a verdade você não pode ser liberto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o que ensinou Jesus. Então você deve conhecer a verdade, porque é pela verdade que o Senhor Deus nos santifica. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Lembre-se de que o Senhor Jesus, em sua oração sacerdotal, orou dessa forma: se não conhecermos a verdade, o Espírito não estará operando eficazmente em nós, porque o Espírito nos guiará em toda a verdade. Também nós devemos lembrar que os falsos profetas, eles são enganadores. Quando Deus nos adverte contra os falsos profetas, Ele não está apenas dizendo para nós estarmos atentos a estes charlatões que estão tentando pegar o seu dinheiro. Estejam atentos às pessoas que estão manipulando o povo de Deus, e elas sabem que estão fazendo isso, e elas usam técnicas para fazer isso.
Eu acho impressionante, esses dias eu estava vendo um vídeo e eu fiquei estarrecido, porque há alguns seminários que estão ensinando técnicas de neurolinguística para os pregadores agora. Técnicas de neurolinguística para persuadir o seu auditório. Enquanto o apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Técnicas humanas, técnicas que não estão baseadas no poder de Deus para convencer o seu público. Eu não estou aqui para te convencer, porque eu não posso fazer isso. Pela Escritura, eu sei que somente um pode fazer isso contigo. Apenas o Espírito de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Qual é a minha tarefa aqui? Mostrar para você o que a Escritura está dizendo. O convencimento é com o Senhor, não com técnicas que eu vou usar. Por mais que eu estude retórica, por mais que eu estude comunicação, por mais que eu estude estruturação de homilética, de hermenêutica, tudo isso são ferramentas que sem a operação do Espírito de Deus, de nada valem. Então você precisa estar atento nessas coisas. Ele não está apenas dizendo para nós ficarmos atentos a esses teleevangelistas ou a essas pessoas que estão no YouTube sem escrúpulos, que estão tentando enganar você, tirar o dinheiro de você e apenas isso. Ele está dizendo para nós ficarmos atentos até mesmo a essas pessoas que parecem sinceras, mas elas estão usando técnicas para te convencer e arrancar alguma coisa de você. Isso pode ser sua atenção, isso pode ser a credibilidade que você dá a ela ou não, diversas coisas além do dinheiro. A maioria das pessoas não se descreveria como lobos devoradores. Mas o Senhor Jesus descreve esses falsos profetas precisamente nesses termos. É assim que ele descreve. E só porque alguém não pensa que não é um lobo devorador, isso não significa que ele não seja. O Senhor Jesus deixa muito claro. Há um livro, eu acredito que seja do John MacArthur, salvo engano, sincero, mas errado. Há muitas pessoas que estão assim, são sinceras, mas estão caminhando no caminho errado, caminho equivocado. E elas estão de todo o coração achando que estão no caminho correto. E por que então, pastor, essas pessoas no final das contas serão condenadas? Porque elas estavam sinceras. Porque a verdade não está escondida para que elas não encontrem. Elas acreditaram no que elas quiseram acreditar. Você lembra do texto que foi lido de 1 Timóteo, no capítulo 4? Nos últimos dias muitos não suportarão a sã doutrina. E o que eles vão fazer? Eles vão se cercar de falsos profetas, de falsos mestres, que dizem aquilo que eles querem ouvir, que dão a comida que eles querem comer. E é assim que o Senhor está mostrando para nós estas coisas. Mas veja, irmãos, há uma última coisa que o Senhor Jesus nos ensina aqui nesse trecho, que os cristãos devem ter cuidado para não se auto-enganar. Exatamente por isso, o Senhor Jesus nesse trecho, ele ensina que nós devemos estar atentos para não sermos auto-enganados. Não apenas nós devemos estar atentos, acautelados ou vigilantes para aqueles que tentam nos levar pelo caminho errado, mas nós devemos ter cuidado para nós mesmos não estarmos caminhando por um caminho que não é o caminho de Deus. Verso 21 ao verso 23 mostra isso. Quando ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Observe as palavras do versículo 21. Nós temos aqui o Senhor Jesus ensinando que nós devemos cuidar para que a nossa profissão de fé não seja apenas e meramente verbal,
deve estar acompanhada de uma obediência prática das nossas vidas. O que há de gente dizendo ser filho de Deus nesses dias não é brincadeira. Mas quando você vê na Escritura o que se exige do Filho de Deus, você vai ver que o filtro vai deixar muita gente de fora. Então observe as palavras do verso 21 novamente. Nem todo que me diz Senhor. Não há várias pessoas que dizem o Senhor, oram ao Senhor, eu encontro várias pessoas assim. Jesus está nos alertando contra uma mera profissão de fé verbal. Tu crê em Deus? Ok, diz a Escritura, tu fazes bem. Até os demônios creem e tremem. E então Jesus está nos alertando contra isso. Ele está nos advertindo contra aqueles que confiam no que dizem ao Senhor, no que dizem sobre o Senhor, e ainda não tem nenhuma realidade com o senhorio de Cristo. Ainda não tem nenhuma comunhão com Deus em suas próprias vidas. Uma profissão verbal é importante. É importante sim, nós praticamos a profissão de fé. Ela é importante e ela deve ser feita, não me interprete mal. Uma profissão verbal, ela é ortodoxa, é bíblica, deve ser feita, é algo ortodoxo a se fazer. Pode ser feito com fervor, pode ser feito com amor. Você pode professar com perfeita ortodoxia que Jesus Cristo é o Senhor, a Escritura diz isso. Se com tua boca confessares, mas é apenas isso? Se também no teu coração creres. E crer interiormente é viver de acordo com o que se crê. Pode-se fazê-lo com grande fervor, pode-se professar publicamente que Jesus Cristo é o Senhor, você pode professá-lo de maneira espetacular, chamando os outros para o conhecimento salvífico de Cristo, e ainda assim está professando falsamente. Não sou eu quem diz isso. Foi o próprio Cristo nas suas palavras: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. E isso é uma verdade estarrecedora, irmãos. Se você não se examina, você pode passar a vida inteira se auto-enganando. E naquele grande dia, quando você achar que receberá o reino te será tirado. Porque você não atentou para o engano do teu próprio coração. O Senhor Jesus está dizendo que aqueles que realmente o professam não são simplesmente aqueles que o professam verbalmente, mas aqueles que o professam verbalmente com as suas vidas. Será que há muitas pessoas que estão impedidas de ouvir da palavra de Deus nesta casa reunida, nesta assembleia reunida, por causa do teu testemunho lá fora? Por causa de como você vive, de como você fala, e você tem sido tropeço para muitas pessoas? Você já viu alguém falando assim, olha lá, ó, ainda diz que é crente? Eu já vi várias vezes isso acontecer. Muitas vezes a pessoa que estava falando estava totalmente enganada do seu julgamento, mas várias vezes a pessoa estava com razão. Porque as pessoas sabem que se eu digo ser cristão, eu tenho um padrão de falar, de andar, de caminhar. E se eu não faço isso, no mínimo eu estou dando mau testemunho e estou sendo pedra de tropeço para muitas pessoas. O Senhor não está procurando uma profissão verbal apenas. Ele está procurando uma mudança de caráter. E eu reitero, eu não estou falando de perfeição. Já disse várias vezes que nós tropeçaremos. Mas você está melhorando cada dia no Senhor, porque há uma obra do Espírito na tua vida.
e o que nós dizemos e fazemos deve estar em harmonia, porque a graça muda os nossos corações e as nossas vidas. A graça não apenas nos salva da penalidade do pecado, mas também muda os nossos corações do próprio poder do pecado. Assim o apóstolo Paulo ele pode dizer a 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19, que todo aquele que invoca o nome do Senhor se afaste da iniquidade. Que todo aquele que diz ser servo do Senhor se afaste da impureza, se afaste da impiedade, porque a graça muda as nossas vidas. João vai tratar muito disso na sua primeira epístola. O Senhor é luz e nele não há trevas. Então não há como seus servos viverem no caminho das trevas quando dizem servir o Pai das luzes, com enganos, com mentiras, com falsidades, com cobiças outras no seu próprio coração, cheio dessas coisas. Sua boca abre então a sua boca para falar coisas que não edificam. E só há isso na sua vida, só há isso. Isso é no mínimo um sinal de que a graça regeneradora ainda não chegou na tua vida. Esteja atento. Já nos versículos 22 e 23, Jesus emite algo, novamente aqui, uma promessa aterrorizante. 22 e 23, ele diz: muito naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ele diz que haverá pessoas que no último dia afirmarão ter profetizado no seu nome, ter feito coisas. Eu fiz boas obras, eu fiz tudo isso no teu nome, porque eu sei que isso era a verdade que o Senhor exigia. E eles dirão, veja o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que o motivo pelo qual ele os rejeitará não foi pelo que eles fizeram de bom. Veja, eles fizeram isso, ok. Mas Jesus disse no final do verso 23, aparta de mim, porque vocês praticam a iniquidade. Ele está dizendo que o motivo pelo qual os rejeitará é porque as suas vidas não refletiram a realidade da graça do Evangelho. Eles fizeram coisas extraordinárias em nome do Senhor. Fizeram coisas grandes. Ele não discute com eles sobre isso. Talvez você tenha feito, mas as suas vidas não foram transformadas pela graça de Deus. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Suas vidas estão contradizendo as suas alegações de serem meus discípulos. Palavra e vida estão em completa contradição. E observe especialmente essa conexão entre o destaque do Senhor Jesus e a nossa profissão verbal acerca dele com os nossos lábios e a nossa obediência com as nossas vidas. E depois, no verso 24 em diante, ele vai falar ainda mais disso. Ele vai dizer, veja, não é meu discípulo, não é aquele que me segue, aquele homem prudente, aquele homem sábio, não é aquele que apenas ouve as minhas palavras, mas aquele que ouve e as pratica. Então, tendo sido salvos pela graça, esses ouvem a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalha nas suas vidas e eles então prosseguem obedecendo. E assim há tanto graça quanto obediência da parte deles, porque o Senhor está trabalhando em suas vidas para a salvação. E duas das mensagens específicas aqui que os falsos profetas sempre dão são o seguinte: é tudo de graça, nenhuma obediência. Tudo Cristo já pagou, enquanto os outros darão uma mensagem que é toda obediência e nenhuma graça. Sempre é assim. É só amor. É amor. Eu acho que foi ontem que eu vi um vídeo, algum outro pastor me mandou,
de algum desses falsos profetas, alguém perguntava a ele o seguinte: se homossexuais entrariam no céu. E então o pastor disse: entrarão. Entrarão no céu, mesmo com as suas práticas, sim, entrarão. E aí então o vídeo foca para toda a assembleia da igreja e todo mundo com um trejeito de homens efeminados. A Escritura não nos dá margem para isso. E veja, não é um ataque a homossexuais. Porque não é só isso que a Bíblia condena. Mas o evangelho do amor é que você aceite tudo e todos de qualquer forma e ande de qualquer jeito. Você quer ver? Um dia me perguntaram, né? O que você pode fazer para uma igreja encher? Eu digo: seja pragmático. Faça o que dá certo. Não ofenda ninguém com o evangelho e ela vai lotar. Vai faltar lugar. Não fale sobre mudança de vida. Fale sobre as pessoas, no que elas estão passando, elas vão vencer. Deus vai dar vitória para elas, e assim, e assim, e assim. Fale apenas isso, você vai ver, a igreja vai encher. Nós vivemos em um mundo em que o contraditório hoje, ele é censurado. E eu acho que já falei isso para vocês em outra ocasião. Você vê isso em algoritmos. Por exemplo, na linha do tempo de Facebook ou de Instagram ou qualquer outra rede social, o algoritmo, o programa que está por trás dessas plataformas, eles são treinados para dar a você aquilo que você assistiu ou clicou. Chama-se de impressão. Você está rolando, parou. Aquilo é uma impressão, mesmo que você não tenha clicado. O algoritmo pegou e disse: é disso aqui que ele gosta. E ele começa então, a partir dali, a reconfigurar toda aquela linha do tempo que não tem fim. Você já prestou atenção? Não tem fim. Quanto mais você rola, mais atualiza. Exatamente porque ele está configurando para lhe dar apenas aquilo que você se agrada. Você está numa plataforma de streaming, seja Netflix ou qualquer outra coisa. Você assiste um filme, dá um like, dá um joinha. Você gostou daquele filme? Legal. O algoritmo que está ali por trás, ele está trabalhando para quê? Para trazer para você agora mais coisas que são conforme aquele seu gosto. E isso não é de todo ruim, irmãos. Isso é até de certa forma bom, mas qual é o problema? Ninguém mais é colocado ao contraditório, aquilo que você não gosta. E quando você é confrontado com aquilo que você não gosta, aí a coisa muda de quadro. Então igrejas estão se configurando para isso. Igrejas estão se configurando para serem uma espécie de algoritmo. Eu vou começar a ver o que as pessoas gostam e vou começar a dar a elas aquilo que elas gostam. E é assim que os falsos profetas trabalham. E é assim que muitas pessoas buscam. Elas estão buscando esse tipo de coisa, se acercando de falsos mestres e vivendo esse tipo de vida. E o Senhor Jesus diz: olha, vocês discípulos devem estar acautelados disso, vocês devem estar em guarda. Essas coisas são reais, essas coisas acontecem, e aconteciam já quando ainda nem havia computadores, irmãos. Já acontecia todas estas coisas, e o Senhor Jesus então está nos mostrando isso. Mas nós devemos lembrar que Cristo tem que salvar, ou Ele salva, até mesmo hipócritas. Até mesmo pessoas que dizem Senhor, Senhor, se voltarem para Ele, não vivendo uma vida como Ele queria, mas se voltam para Ele nesse momento, Ele pode salvar. Ele tem poder para salvar todas estas coisas. E se nós nos achegarmos diante dele hoje, confiando em nossa própria justiça, certamente nós descobriremos que não há nenhuma salvação para nós. Mas se nós nos achegarmos até ele, confiando na sua própria justiça, na justiça dele,
então nós temos o reino de Deus aberto para nós, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então nós devemos seguir por esse caminho, e assim então atenda o chamado de Cristo para entrar no reino e rejeitar os falsos profetas, rejeitar uma profissão que é apenas verbal. Obedeça a Cristo de lábios e com o coração, que o seu coração e os seus lábios estejam alinhados e harmonizados naquilo que o Senhor Jesus exige de nós, para que nós não sejamos encontrados com os hipócritas, e dessa forma nós possamos seguir adiante até além para o reino dos céus. Amém?